Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Esse texto de hoje, Salmo 116, versículo 15, parece que está meio fora da curva. Se nós olharmos direitinho o texto, o versículo diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esse texto é usado em ofício fúnebre. Esse texto está sempre relacionado à questão da morte, mas aqui nesse contexto, e é muito importante saber o contexto, ele aparece como uma exclamação de admiração do salmista por Deus. Precisamos nos lembrar de que nos versículos anteriores, no começo do Salmo, o salmista vivia uma situação de morte. Ele vivia uma situação terrível. Ele disse que o Senhor me livrou da morte, do abismo. Ele fala que das lágrimas ele livrou os olhos, das quedas dos pés, a queda. Enfim, ele vai dizendo de livramento e de situação de morte que foi tirado, que foi libertado. Portanto, esse versículo aqui não é uma apologia à morte, mas ele está dizendo: esse Deus para quem a morte dos seus servos é preciosa, livrou. Para Deus, que não tem problema com a morte, e assim que temos entender esse versículo, Deus não tem problema nenhum com a morte. Para Deus, uma morte de um santo, de uma pessoa santa, de uma pessoa, de um servo, de uma serva do Senhor, é festa. Mesmo assim, esse Deus maravilhoso, que não tem problema com a morte, livrou da morte, livrou o salmista da morte. Então, quando ele fala assim: eu vou cumprir todos os meus votos, depois que ele diz isso, ele lembra: pois é, Deus me livrou da morte. Talvez o voto do salmista tenha sido: se o Senhor me livrar da morte, eu vou te servir, vou dedicar a minha vida. Enfim, pode ter sido esse o voto. E agora ele diz assim: pois é, mas para Deus é preciosa aos seus olhos a morte dos seus santos. Parece que esse versículo não tem uma única explicação, mas a mim me parece que ele está no contexto de gratidão a Deus. Esse Deus que não tem problema com a morte, deu ao salmista mais uma chance de vida e mais uma oportunidade de servi-lo. Ainda que para Deus a morte seja preciosa, e preciosa aqui no sentido de ter muito valor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando morre tem festa, Deus fica feliz quando uma pessoa serva dele vai para o céu. Mas aqui não, aqui o salmista está dizendo: eu sei que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, mas eu continuo vivo, eu continuo cumprindo os meus votos na presença do Senhor. No próximo versículo ele vai fechar esse parêntese, trazendo algumas das suas condições. Ele vai dizer: eu sou teu servo, Senhor. Então ele reconhece que Deus o livrou da morte por amor. Mas o versículo é muito importante. Para Deus, morrer não é tragédia, é bênção.